Fala galera, beleza? Hoje, a pedidos da Érica, a gente vai falar aqui sobre Workaway. O que é o Workaway? Bom, é um modelo de trabalho voluntário que você pode fazer na Itália e em diversos países, diversos locais aí do mundo. Então, a questão principal é possível fazer a residência para a cidadania italiana utilizando o Workaway? Para falar disso, primeira coisa, a gente vai ter que entender como que funciona o negócio da residência e a questão do trabalho. Então é assim, até outubro do ano passado, de 2020, não era possível trabalhar na Itália fazendo o processo de reconhecimento da cidadania italiana. Só que isso que a gente está falando, que depois de outubro de 2020, já fiz até um vídeo, vou deixar no card aqui, falando sobre o permesso de lavoro. Toda essa questão que envolve o trabalho é um trabalho formal, certo? Um trabalho legal que você vai fazer na Itália, com contrato, etc. Agora, quando a gente está falando de Workaway, a gente está falando de trabalho voluntário. E trabalho voluntário não é uma forma de renda, não é um trabalho formal, certo? Então, não entra nessa questão legal do trabalho. Ou seja, você pode fazer o trabalho voluntário na Itália, e eu acredito que em qualquer local, em qualquer país, né? Acredito, não tenho certeza, sem você precisar de um visto ou alguma coisa assim. Porque, afinal de contas, você não está trocando o seu serviço por dinheiro, você não está obtendo renda. É um trabalho voluntário. Beleza? Então, essa é a questão número 1, que está relacionada ao trabalho. Mas a questão principal da dúvida do Workaway é para a residência, para saber se você consegue fazer a residência. Por quê? Quando você utiliza o Workaway, que eu já vou explicar direitinho o que é isso, você vai trocar o seu trabalho geralmente aí por moradia, certo? Moradia, às vezes um prato de comida, um almoço, um café da manhã, você vai ter isso por um certo período e aí você tem aonde morar sem gastar dinheiro. Então seria uma modalidade mais econômica de fazer o seu processo na Itália, né? O seu processo de reconhecimento na Itália. Então vamos aqui para o computador e aí eu vou explicar exatamente o que é esse Workaway. Então existem várias plataformas que oferecem esse serviço e as duas principais são essas, que é o Workaway e o Worldpackers, certo? Então o Workaway, eu acho que ele é mais utilizado no exterior, ele não é muito utilizado no Brasil por brasileiros. Não que ele não seja utilizado, mas ele é menos do que esse outro. Então se eu fosse fazer uma viagem hoje utilizando esse sistema, eu iria procurar nos dois, mas eu daria mais credibilidade pro Worldpackers. Por quê? Ele tem um suporte para o Brasil, aqui em português, e ele é maior do que o outro, tá? Então ele tem mais opções. Mas as duas ferramentas são indicadas. Então, como que funciona? Você faz o seu registro aqui no site, faz o seu cadastro, e aí você vai procurar vagas de trabalho, ok? Então você vem aqui, por exemplo, em Itália, e aí vão aparecer as vagas, e você pode selecionar aqui, filtrar por região, por cidade, inclusive você pode colocar as suas habilidades, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, você coloca as suas habilidades e aí você vai encontrar trabalhos que estão disponíveis para você, de acordo com as suas habilidades, nas regiões de seu interesse. Geralmente, esses trabalhos que tem aqui nesses sites, eles são mais na área rural, para você trabalhar, por exemplo, numa fazenda, trabalhar na produção, na colheita, etc., coisas relacionadas ao campo, certo? Mas não é a maioria. Eu diria que 50% dos trabalhos são assim, e a outra metade é muito voltada para hostel, hotéis, pousadas, coisas desse tipo, certo? Então, o que acontece? Agora, explicitamente falando sobre a residência. Quando você pega um trabalho desses na lavoura, por exemplo, no campo, geralmente você vai ter um quarto na casa, tá? Um quarto ou talvez uma edícula, não sei. Mas aí a questão é que você vai ter que negociar com o anfitrião, vai conversar com ele, vai falar, olha, quero fazer o trabalho voluntário, vou morar aí com vocês, etc, tal. Só que eu preciso de uma hospitalidade gratuita. Então essa pessoa vai ter que te fornecer o documento para você ir lá na Anagrafe desse comune, que a pessoa tem a casa, obviamente, para você fazer o pedido da residência. Então você vai ter que fazer a tua inscrição anagráfica com essa hospitalidade gratuita. Então, além de conseguir um anfitrião, você vai ter que conversar com ele para ver se ele aceita te dar essa hospitalidade, certo? E aí, se ele te der a hospitalidade, é o passo 1.
E o segundo passo é ver se esse imóvel vai comportar a tua residência. Porque pode ser que o vigília vá lá e ele olha e fala, ah, mas isso aqui não comporta a residência, sei lá, vamos dizer que você está dormindo num sofá lá, né? Só um exemplo. Ele vai falar, não, isso aqui não é residência, você precisa ter um quarto, você precisa ter um banheiro, né? Existe toda uma regra para que o vigília aprove a sua residência. Eu não sei exatamente quais são essas regras, mas são questões básicas aí envolvendo espaço por habitante e questão de higiene também, né? Não pode acumular, por exemplo, 10 pessoas num quarto, certo? Então, essa é uma questão. Então, se você pegar, por exemplo, um workaway numa fazenda, vai ser desse modo. Agora, se você pegar, por exemplo, num hostel ou num hotel, já é muito mais difícil que você consiga essa residência. Primeiro porque a pessoa vai ter que fazer essa hospitalidade gratuita, e aí como é que você vai dizer, ah, eu moro nesse hotel no quarto tal, né? Quer dizer, não é um imóvel residencial, é um hotel. Aí pode ser que o anágrafo nem aprove. Vamos supor que ele aprove. Aí vai ter a questão do vigília, que é mais difícil ainda do que a questão de você estar morando numa fazenda, porque não tem problema nenhum você morar numa fazenda, certo? Você só precisa ter aquele espaço. Agora, quando é um hotel, quando é um hostel, é mais difícil, tá? Não estou dizendo que não é possível, estou dizendo que é mais difícil que você consiga essa aprovação do vigília, porque se ele entender que ali não tem condição de ser uma residência habitual, você não vai ter aprovação. Então, dá para fazer, só que você vai ter que fazer uma pesquisa um pouquinho melhor, vai ter que encontrar uma vaga aí de um anfitrião. Às vezes tem gente que oferece numa casa mesmo, casa de família. Então tem muitas casas de família que querem, por exemplo, alguém para cuidar dos filhos ou para ensinar português. Então existem diversas vagas, tá? Vá atrás de alguma que facilite a sua residência. E lembre-se, você vai ter que conversar com o anfitrião sobre a hospitalidade gratuita. Nesse caso aqui não entra o contrato de fito, porque você não vai estar pagando para morar, você vai estar morando de graça. Beleza? Bom, sobre o workaway, era essa a dúvida que eu queria esclarecer. E só antes de finalizar o vídeo, para quem já está acompanhando aqui o meu material, quem está acompanhando o canal, eu já falei da lista de espera da área de membros, que está chegando já em 90% da capacidade. Então, se você tem interesse em assinar essa área de membros, entre na lista de espera, você não vai pagar nada para entrar na lista de espera. Depois do lançamento é que eu vou colocar os planos, os valores, as opções, etc. Você só fica sabendo antes, porque eu vou fazer o lançamento por lotes dos inscritos na lista de espera. Beleza? Por hoje é isso. Até a próxima.